Hoje nós vamos falar sobre geomorfologia. Geomorfologia significa o estudo das formas da Terra. Geo, terra, formo, formas e logia, estudo das formas da Terra. Eu aproveito para dizer para vocês, para me seguirem aí, então se inscrevam no meu canal. Então nós temos aí o nosso canal Universo Ampulheta. Curtam este vídeo porque é isso que nos incentiva a continuar com este projeto. E para falar de geomorfologia, nós temos que começar a falar da estrutura da Terra. O estudo da estrutura terrestre é feito de forma indireta. Lógico, não dá para ir cavocando a Terra, chegar lá no fundo, certo? E falar, ô gente, descobri, aqui o núcleo é assim, ou o manto é assim, a astenosfera é assim, gente, e tal. Mas o que a gente consegue é fazer um estudo de forma indireta através dos fenômenos sísmicos. O núcleo da Terra, ele tem 1.700 quilômetros de espessura, mais ou menos. Ele está aí por volta dos 6.000 graus Celsius. O núcleo da Terra, ele é sólido, ele tem a sua composição basicamente metálica. Nós podemos chamar o núcleo também de NiF, que significa níquel e ferro. Então, essa composição basicamente de níquel e ferro. Por causa disso e por causa da pressão alta exercida sobre o núcleo ele é sólido. O núcleo ele tem mais ou menos 1.700 quilômetros de espessura e se encontra por volta dos 6.000 graus Celsius. O manto da Terra compõe 80% do planeta Terra. O manto ele tem uma espessura de mais ou menos 4.600 quilômetros e a temperatura do manto está por volta dos 4.000 graus Celsius. Depois do manto, nós temos uma região que é mais maleável e está sujeita a mais movimentos, certo? Esta região se chama astenosfera e é sob a astenosfera que se encontram assentadas as placas tectônicas. A crosta terrestre, ela é basicamente a casca de uma maçã. Se a gente for comparar a Terra desde o seu núcleo até a crosta, nós temos então a comparação com uma maçã, onde a casca da maçã seria a crosta da Terra. A crosta da Terra também é chamada de litosfera. Cial, silício e alumínio, certo? Que é a parte superior, aquela que a gente está em contato, e cima, silício e magnésio, que é aquela parte inferior, ou seja, o assoalho oceânico. O cial, silício e alumínio, ele tem de 12 a 25 quilômetros de espessura. Já acima, silício e magnésio, o assoalho do oceano, ele tem mais ou menos ali entre 30 e 35 quilômetros de espessura. Ou seja, a parte que é o assoalho do oceano, o cima, silício e magnésio, ela é mais densa, mais pesada que o silício e alumínio, o cial, certo? Então que tem entre 12 e 25 quilômetros de espessura. A litosfera é muito importante para toda a sociedade, uma vez que é na litosfera que nós encontramos as rochas, os minerais, nós temos os tipos de solo e as formas de relevo. Minerais que são usados em todas as fábricas como matéria-prima e temos ali os tipos de solo, ou seja, que é usado para a agricultura. Agora que você já viu aí as partes da estrutura do planeta Terra, você vai poder compreender melhor os agentes endógenos e os agentes exógenos. Ah, professor, o que é isso? Os agentes endógenos, certo? O próprio nome já lembra, eles são agentes internos, ou seja, a energia dissipada de dentro para fora do planeta Terra. Esta energia ela vai atuar na destruição, na formação da estrutura do relevo, nas quebras das rochas. E nós temos também os agentes exógenos, externos. Os agentes internos eles são responsáveis pelo vulcanismo, pelo abalo sísmico e pelo tectonismo. Em 1912, Alfred Wegener ele percebeu uma similaridade entre os continentes da África e o continente da América do Sul.
Além da similaridade, ou seja, o que é essa similaridade? Ele percebeu que os contornos ali da África pareciam se encaixar com os contornos do litoral da América do Sul. Mas, além disso, ele também viu que havia entre esses dois continentes uma identidade geológica, ou seja, as rochas existentes no litoral da América do Sul tinham a mesma idade das rochas encontradas no litoral da África. Além dessa identidade geológica, ele também descobriu alguns fósseis de animais, espécies já extintas, mas que estavam ali no litoral da América do Sul e também estavam no litoral da África. Através dessas percepções, Alfred Wegener ele chegou à conclusão de que esses continentes um dia estiveram juntos. Através destas hipóteses surgiram algumas teorias, e dentre elas a teoria da tectônica de placas. A teoria da tectônica de placas ela diz que lá no início do período Jurássico, há 180 milhões de anos, todos os continentes estavam juntos. Esses continentes formavam um único só continente que se chamava Pangeia, e nós tínhamos um único oceano que se chamava Pantalassa. O Oceano Pantalassa ele seria o esboço então do que viria a ser o Oceano Pacífico. No final do período Jurássico, este único bloco de terras emersas, este continente chamado Pangeia, ele se separa, dando origem à Laurásia, certo? Ao norte, e a Gondwana ao sul. Então nós temos aqui dois blocos de terras emersas. A Laurásia seria a América do Norte e a Eurásia. Já a Gondwana ao sul seria então a América do Sul, a África, a Índia, a Antártida e a Austrália. Mas aí você pergunta, e aí professor, como que tudo isso se move? Como que tudo isso se movimenta? O núcleo da Terra ele tem por volta de 6.000 graus Celsius, certo? Então é muito quente. E aí o que acontece? O núcleo ele aquece o manto. O manto é feito de um material, certo, que a gente chama de magma. Na verdade é rocha derretida. É um magma pastoso. Quando este magma está lá próximo ao núcleo, ele fica muito quente. Portanto, ele fica menos denso, ele fica mais leve e ele tende o quê? A subir. Quando ele sobe e entra em contato com a astenosfera, que já é uma camada mais fria comparada ao núcleo, o magma pastoso que subiu, ele vai ficar o quê? Mais denso, mais pesado, ele se resfriou e ele tende a descer. Então nós temos este movimento aqui, certo? Este movimento onde eu tenho aqui a célula de convecção. É este movimento, é esta célula de convecção que faz com que a astenosfera mais maleável se movimente, movimentando as placas tectônicas. Vamos falar então dos limites das placas tectônicas. Nós temos, por exemplo, a zona de expansão. O que é a zona de expansão? O exemplo mais próximo de nós será a dorsal mesoatlântica, que fica no meio do Oceano Atlântico. A placa sul-americana se afasta da placa africana, certo? Quando estas duas placas se afastam, nós temos um falhamento que é preenchido pelo magma. Este magma ele vai se resfriando, certo? E vai formando novas rochas. Estas duas placas, elas fazem um movimento divergente, elas divergem. O continente africano se afasta do continente sul-americano por volta de 2 centímetros ao ano. Então, assim, para o nosso tempo de vida, isso é imperceptível. Um estudo comprovou que a idade geológica das rochas, se comparada do meio do Atlântico até o litoral, vindo para o litoral, a idade geológica é mais recente aqui do meio. E ela vai caminhando até chegar no litoral, onde o litoral tem uma idade geológica bem mais antiga. Então isto comprova que ali na dorsal mesoatlântica nós temos uma cordilheira no fundo do oceano. Nós temos também a zona de subducção. A zona de subducção se dá quando uma placa oceânica mais densa, lembra que a gente viu lá que ela tinha entre 30 e 35 quilômetros de espessura?
ou seja, ela é mais espessa, mais densa se comparado à placa continental, certo? Onde nós vimos que tem entre 12 e 25 quilômetros de espessura. Enfim, esta placa oceânica mais densa, mais pesada, ela mergulha para baixo da placa continental, fazendo o movimento assim mais ou menos, certo? Ao mergulhar para baixo, ela empurra a placa continental. Empurrando a placa continental, nós temos ali a formação de dobramentos. O exemplo mais próximo de nós será ali a Cordilheira dos Andes, onde a placa de Nazca, que é uma placa oceânica, uma placa mais densa, esta placa mergulha para baixo da placa sul-americana, dobrando a placa sul-americana. Naquela região de encontro dessas duas placas, nós teremos a formação de dobramentos modernos. No caso aqui, nós temos a formação das Cordilheiras dos Andes. Nós temos também, nesta região, vulcanismo, abalos sísmicos. Inclusive, eu quero lembrar aqui vocês que ao longo do Oceano Pacífico é onde se concentram 80% dos vulcões ativos do mundo. Na zona de subducção, nós temos dois tipos de movimento: orogênese e epirogênese. O movimento de epirogênese é o movimento que ocorre na vertical, ou seja, é quando, como eu já falei para vocês, certo? É quando uma placa empurra a outra placa, então nós temos aqui formação de dobramentos, de cordilheiras. Já o movimento de orogênese lembra horizontal, orogênese horizontal, certo? É um movimento que acontece da seguinte forma: quando duas placas tectônicas, por exercer muita pressão uma sobre a outra, ocorrem então algumas trincas. Ao ocorrer essas trincas, nós temos o soerguimento de uma parte da superfície. Nós temos então a epirogênese positiva, quando há o soerguimento, e nós temos também a epirogênese negativa, que é quando ocorre o rebaixamento. Se a gente for falar do movimento orogênese, eu vou citar aqui para vocês como exemplo o Himalaia, os Andes, certo? Os Alpes. Nós também temos os falhamentos. O que são falhamentos? Os falhamentos é quando ocorre uma trinca e nós temos ali uma fenda, uma abertura da rocha. Os abalos sísmicos, eles são provocados pelas forças internas da Terra. Essas forças internas, elas ocasionam vibrações, certo? Onde ocorre as vibrações é chamado de hipocentro, onde ocorrem as vibrações ali no local, certo? Mas aonde essa vibração vai ser refletida, certo? Onde vai ser sentida, é chamada de epicentro. Então você sente o tremor no epicentro, mas o tremor ocorre lá no hipocentro. Quando o epicentro se dá no fundo oceânico, nós temos a formação de grandes ondas que formam os maremotos, ou também chamados de tsunamis. Através das forças internas, nós temos também o vulcanismo. O vulcanismo nada mais é do que quando o magma pastoso do manto, certo? Ele encontra uma brecha. Quando ele encontra uma brecha, ele tende a sair, certo? Nós temos aqui então o vulcanismo. Bom, galerinha, agora que a gente já falou das forças internas, das forças endógenas, das forças exógenas, nós temos o intemperismo químico e o intemperismo físico. No intemperismo físico, nós temos a termoclastia. A termoclastia seria a quebra pela temperatura, ou seja, durante o dia, a rocha que está exposta a alta temperatura, ela se dilata. E durante a noite, quando cai a temperatura, a rocha contrai. E neste dilata e contrai, a rocha vai se quebrando. Então os fragmentos da rocha vão virando sedimentos, que são aí transportados para os lugares mais baixos. Lembrando aqui que o intemperismo físico, no caso a termoclastia, ele ocorre com mais frequência nas regiões áridas e quentes, que têm pouca umidade, certo? A crioclastia se dá ao fato de que a água armazenada nas fendas da rocha, ela se congela. Ao congelar-se, a água ela aumenta de volume
e aí ela faz o quê? Ela quebra a rocha, ou seja, ela fragmenta a rocha. Lembramos aqui que este tipo de intemperismo tende a ocorrer nos lugares mais frios. No intemperismo físico, nós temos também a questão do abrasão. Como se dá o abrasão? As águas da chuva, o vento constantemente se chocam com as rochas, desagregando-as, fazendo com que ela seja fragmentada. Vamos lembrar aqui também que esses fragmentos, eles, por exemplo, o vento vem, se choca com a rocha, certo? Pega esses fragmentos e leva para bater em outras rochas. Esses fragmentos, eles atuam como uma espécie de lixa, lixando a outra rocha. O intemperismo químico. No caso do intemperismo químico, a água ela atua como um solvente natural. As rochas que já têm as suas propriedades químicas, ou seja, as suas moléculas, os seus átomos, ela entra em contato com esta água da chuva, água do vapor. E esta água, ainda que em pouca quantidade, ela tem concentrado ali o enxofre, o carbono, enfim, uma certa acidez. Vai fazer o desarranjo das moléculas que compõem a rocha. Esses sedimentos também vão se juntar, se solidificar, certo? Nós temos aqui a formação da rocha sedimentar. Muitas vezes nós temos então as bacias sedimentares. Enfim, galera, falando aqui para vocês sobre os tipos de rochas, complementando o assunto, a gente falou sobre o vulcanismo. O magma pastoso e quente, quando ele sai pelas brechas, ele tende a se solidificar. Se resfriando, ele tende a se solidificar. Ao solidificar, se ele solidifica na superfície da Terra, nós temos uma rocha magmática extrusiva, certo? Uma rocha magmática vulcânica extrusiva, externa. Mas se a solidificação ocorre em meio à brecha, então nós temos uma rocha magmática plutônica intrusiva. Este tipo de rocha intrusiva nós temos como exemplo o granito. Os outros tipos de rochas, eles vão se dar ao fato de que essas rochas, ao sofrerem pressão e ao estarem, na verdade, expostas a alta pressão e alta temperatura, elas vão se transformar. Então nós temos as rochas metamórficas. É isso aí, galerinha, deixa o seu like, se inscreva no canal e podem aí me seguir nas redes sociais. Meu muito obrigado, até